O título dessa mensagem é Do Leite ao Alimento Sólido. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse tema e ver de que forma eu poderia trazer esse tema para a igreja. Porque todos nós sabemos que quando a pessoa é recém-convertida, a gente diz, essa está no leite ainda. Você tem que crescer espiritualmente para começar a comer um churrasco, algo mais sólido da palavra de Deus. Mas saibam vocês que tanto o leite quanto o sólido faz parte de um crescimento espiritual. Nós não podemos usar essa palavra para justificar menos em alguns e mais em outros. Essa palavra não é pejorativa, essa palavra é uma palavra normal de construção. E a gente pode fazer um paralelo, uma analogia com um bebê. Né? O bebê, ele começa mamando no peito da mãe. E aquilo não é simplesmente um momento de alimentação, também é de alimentação. E uma alimentação, diga-se de passagem, completa. Feita pela própria mãe, pela própria origem. Ele não se preocupa em ter que fazer o alimento. E a mãe também não se preocupa em ter que fazer o alimento. É algo divino que acontece no amamentar. E quando estamos no leitinho, estamos desenvolvendo o nosso processo respiratório. Assim como uma criança. Estamos desenvolvendo o nosso processo de sucção, de mandíbula, de palato. Estamos desenvolvendo uma forma anatômica, estrutural e funcional. Então dizer que o crente, ele está no leitinho, é como se fosse ofender? Não. Ele está aprendendo, é o tempo de cada um. Minha mãe diz que eu mamei até os 4 anos, mas eu acho que ela é um pouquinho exagerada. Porque senão eu teria 1,80 m. Mas o importante é ter saúde, né? E graças a Deus passei pelo Covid e tenho saúde graças à amamentação. Ainda bem que não é o Bolsonaro falando isso, senão ele seria culpado por isso também. Mas cada um com seu problema. Enfim, a amamentação ela é importante nos primeiros dias de vida, até alguns anos, para que a gente possa se formar de uma maneira correta e não pule etapas. Nem vou entrar na questão dos nutrientes que existem no leite, nem vou entrar em outras questões mais profundas biológicas, porque não é esse o intuito. O intuito é saber que isso é normal. Porém é normal também o alimento sólido, porque sem o alimento sólido não há mastigação, não há desenvolvimento muscular, não há desenvolvimento ósseo, não há desenvolvimento de estatura, não há desenvolvimento em parte nenhuma do ser humano. E quando acontece o alimento sólido, de termos que nos alimentar de uma forma sólida, há um critério. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aí não é mais o tempo de receber o maná que cai do céu. Não é mais o tempo de sugar o seio da mãe. É tempo de aprender a fazer comida, de aprender o que comer, de sentir o cheiro do que gosta, de sentir o paladar do que quer comer. De ter todos os sentidos desenvolvidos. Mas a criança que come o semissólido ou o sólido ainda não sabe cozinhar. Mas tem alguém que está ali se doando para isso. Tem alguém que está ali dando os ensinamentos, sendo um exemplo. E a criança ela acaba pegando aqueles exemplos. Não só pelo que diz, porque às vezes não entende muito o que falam. Mas pela atitude. E é dessa forma que a igreja cresce. Primeiro com o leite, depois com a atitude de quem faz o alimento, de quem serve. E depois ela vai fazer aquilo que ela aprendeu, que ela experimentou e que ela gostou. Então, eu preciso ter isso muito claro dentro de mim, de que eu estou em alguma fase dessa. E eu preciso saber que isso não é menosprezo para ninguém, e nem é para se sentir o melhor. Mas isso faz parte do povo de Deus. Assim disse Paulo. Paulo trouxe esse exemplo e foi muito feliz nesse exemplo. Em que fase você está?
Independente da fase que você esteja, se dedique a ela. Se alimente bem com ela. O tempo que for preciso, para que você possa começar a crescer espiritualmente e ser visto como uma pessoa madura na fé e não um neófito. A palavra nos orienta a não dar cargos para neófitos, porque esses ainda estão no leite e é necessário que permaneçam. E é essa compreensão que eu vou abrir aqui, para que a gente possa compreender um pouquinho mais. Em 1 Coríntios 3:2 diz assim: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Há um tempo determinado, e esse tempo não é pela sua idade. Esse tempo é pela sua intimidade. É a intimidade com Deus que faz com que a gente mude de estágio. E intimidade nem sempre é só pedir, porque a pessoa que está no leite, ela só pede. O nenê que está sendo amamentado, ele mesmo sem saber falar, ele sabe pedir. Mas depois, nós não precisamos mais pedir. Nós temos que começar a fazer. E é esta mistura de coisas que faz com que muitos crentes não amadureçam. Porque ele continua pedindo e querendo alimento sólido. Ele continua sendo dependente e querendo alimento sólido. Quando você está no alimento sólido, não pede mais. Começa a oferecer. O que nós estamos fazendo hoje nessa igreja? Estamos cultuando a quem? A Deus. Estamos oferecendo algo a Deus. O que estavam fazendo aqui em cima antes? Louvando, cantando. Eles estavam fazendo o quê? Oferecendo louvores de gratidão a Deus. Isso é o culto ao Senhor. Quando chegar o momento das ofertas, nós não estamos pedindo algo para Deus, nós estamos ofertando, dando aquilo para Deus como gratidão. Quando chegar o momento da oração, aí nós vamos ouvir e ver o derramar do Senhor em nossas vidas. É dessa forma que o culto acontece. Que você consiga fazer uma análise da sua vida. Em que fase você está? A palavra diz lá em 1 Coríntios 13 que há muitos que dormem porque não se analisam, porque vão no piloto automático e vão tomando leite a vida toda. Já pensou nós nessa idade tomando leite? Estaríamos mal, estaríamos desnutridos. Em que fase você está? Te convido como texto base Efésios 4 do 11 em diante. Assim que encontrarem, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 16, vamos ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Até aí, isso, 16, pode sentar. Então vemos aqui que Paulo nos diz que muitos foram chamados como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e doutores.
mas todos eles chamados para a edificação da obra na terra. Ele nos dá dons, que ao longo do tempo serão aperfeiçoados. Nós chamamos os pastores aqui, para que eles fossem honrados com um presente. E isso é princípio. Isso não é fazer a social, isso é princípio, isso é bíblico. E Deus chamou muitas pessoas, não só os pastores, mas cada um dentro daquela condição que Ele derramou o dom sobre a pessoa. Mas Ele não quer que o evangelista fique só como evangelista, que o pastor fique só como pastor, que o apóstolo fique só como apóstolo, que o mestre fique só como mestre. Ele quer que todos possam crescer à estatura de Cristo, que todos possam ser o todo, o completo, que todos possam seguir a perfeição de Cristo. Nós, como líderes dessa igreja, nós não podemos nos acomodar achando que é isso aqui. Aqui nós chegamos no ponto final, não. Aqui pode ser o ponto inicial de uma grande obra. E você está no ponto inicial de uma grande obra. Nós não podemos ficar na zona de conforto. E o ser humano, ele busca a zona de conforto. Por mais que ele tenha objetivos, por mais que ele tenha sonhos, ele busca esses sonhos, esses objetivos todos, para ficar numa zona de conforto. Mas eu quero dizer para você que até a vinda de Cristo, ou até a nossa partida, não pode existir zona de conforto. Nós precisamos sempre estar nos reinventando, sempre buscando algo que nos dê vida. O trabalho nos dá vida, os projetos nos dão vida, os sonhos nos trazem vida. Não há idade para isso. Quantas pessoas que chegam numa certa idade e almejam a aposentadoria, a misericórdia, não pelo salário, porque o salário é bom de muitas pessoas, glória a Deus por isso, mas parece que a aposentadoria, pronto, ponto, não precisam mais trabalhar. E vi muitas pessoas durarem poucos anos depois da aposentadoria, porque simplesmente almejavam o quê? Uma cadeira de balanço, uma rede, um sofá. O que é isso? A vida com Deus não é isso. Não podemos ser pessoas acomodadas, porque se nós podemos chegar à estatura de Cristo, será que Cristo foi alguém acomodado? Será que Jesus, ele fez tudo o que ele fez, o seu ministério em 3 anos, foi algo de uma pessoa acomodada? Não, porque o que ele fez em 3 anos, tem pessoas que não fizeram numa vida. Então precisamos compreender que a obra de Deus, ela nos chama e nos dá um dom para iniciarmos algo novo. O intuito de Deus é nos levar à unidade da fé, a termos o conhecimento de Filho de Deus, do Filho de Deus, Jesus, a sermos homens perfeitos, semelhantes a Cristo, deixando de ser meninos da fé, inconstantes e enganados por falsas doutrinas. Quando estacionamos naquilo que parece uma zona de conforto e que parece o ponto final, começamos a ser alvo do mundo. Não podemos parar, temos que continuar, porque senão as falsas doutrinas vêm e nos cercam. Conheço pessoas também que chegaram a tal ponto de dizer assim: agora eu busco Deus em casa. Eu descobri que em casa eu tenho uma intimidade maior. Essa pessoa está buscando em parte, está exercendo em parte a sua fé. E eu vi pessoas assim, que começaram a ter conceitos diversos sobre o cristianismo. E pessoas que eram muito ligadas à igreja, pessoas estruturadas, mas devido ao distanciamento, chegaram ao ponto de duvidar que o nome de Jesus fosse Jesus. Chegaram ao ponto de duvidar de doutrinas que são vitalícias, que estão dentro da palavra de Deus, porque homens enganadores vieram e falaram que não era Jesus. Qual é o nome de Jesus então? A Yeshua, em que língua?
Jeová em que língua? Em português é Jesus. O meu Deus, Ele fala e ouve todas as línguas. Ele conhece todas as culturas. E Ele sabe o que move o seu coração. Até aqui, o nome de Jesus tem causado um estrago no inferno, porque o nome é Jesus. Porém, nós precisamos compreender que essas coisinhas que começam a ser infantilidades, você acha que está com alimento sólido, e aí você desvirtua, sai da igreja e começa a buscar novidades para não largar o peito materno. Pessoas que não querem amadurecer ficam no leite por muito tempo, e aí começam a brigar e não querer o alimento sólido, começam a questionar o alimento sólido para permanecer no leite, e aí acabam se distanciando de Deus. Deus quer que nos ver ajustados, equilibrados, vivendo em comunhão, em amor, em verdade, para multiplicarmos na terra. Um dos ensinos do apóstolo Paulo é para que cheguemos à maturidade, saiamos da estatura, da mentalidade, dos procedimentos de criança, que desenvolvamos a estatura de varão perfeito, que chegamos à altura espiritual de Cristo, que nos tornemos iguais a Jesus. Há uma proposta a ser alcançada além dos louvores, além do serviço, de reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. É exatamente passar do estágio da infância para o estágio da maturidade. Porém, há 5 sinais de que é preciso crescer e sair do leite. Há 5 sinais que você deve prestar atenção. Primeiro, nossas orações devem ser crescentes. Se as nossas orações não são crescentes, você continua no leite. Segundo, como nos portamos na igreja? Aquele que acha problema em tudo. Olha, o culto hoje vai se estender. Tiveram que trocar presentinho no início do culto. Entendeu? Aí começa as dificuldades. É leite, é hora de mudar. Outra evidência é que estamos sempre mais interessados em receber do que dar. Então aquele que só quer, está no leite. A falta de compromisso com o aprendizado. Aqueles que não querem aprender. Não, o culto para mim é suficiente. Não exige demais que eu saia. Como se fosse uma obrigação eu ter você aqui dentro. A minha obrigação é falar do amor de Cristo, não é ter você aqui dentro. Não, pastor, se começar a me exigir demais, eu estou saindo. E muita gente sai, porque quando a gente começa a exigir maturidade, vamos achar um outro lugar que tem uma mãe de aluguel, para continuar mamando. É assim. Caem fora. Outra evidência. Evangelismo pessoal também evidencia a necessidade de crescimento. Não, evangelismo não é para mim. Esse negócio de ficar falando de Jesus para os outros, basta para mim. Até porque a salvação é individual. E aí começa, leitinho também. Então veja bem, quando as nossas orações não são crescentes, precisamos passar da formalidade para a informalidade. A oração é uma conversa a ser desenvolvida com o Pai, como está em Mateus 6, do 7 ao 8. Deus, Ele é o seu Pai, e à medida que vamos crescendo, vamos tendo mais intimidade com Ele. As conversas com o nosso Pai têm que avançar, devem crescer a cada dia. O segundo ponto, como nos portarmos na igreja? Ainda nos dividimos em grupos, temos predileções para algum grupo em detrimento do outro. Paulo disse aos Coríntios que eles estavam divididos.
Está lá em 1 Coríntios 1:12. Uns eram de Pedro, outros de Apolo, e outros se diziam ser dele mesmo. Outra evidência é que estamos sempre mais interessados em receber do que dar. A pessoa madura sabe dar, e os mais maduros priorizam isso. Dar é um atributo de adulto. Não é interessante como os crentes estão mais interessados nos dons do que no fruto do Espírito? Aí tu vê que não, que vai ter fogo no altar. Hoje vou ser renovado em línguas. Hoje quero rolar lá na igreja. Hoje, amém, glória a Deus. Mas tem uma preocupação com o fruto do Espírito, com a mudança de mentalidade. Depois pode pipocar aqui em cima, pode pular e o fogo desce e o mistério acontece, as profecias vêm. Isso faz parte, mas a maturidade, primeira mudança de mente, que é o fruto do Espírito. A falta de compromisso com o aprendizado, preguiça de aprender a palavra, medo da batalha espiritual, sem necessidade de crescimento espiritual. Cristo nos ordena a crescer na palavra, como está em Oséias 6:3. Mas é só a paixão por Jesus e o desejo ardente de amadurecer que vai fazer com que isso aconteça. Por isso, João escreve que para muitos é preciso voltar ao primeiro amor. Ou seja, lá no início nós nos apaixonamos por Jesus. Lá no início a gente vê os milagres de Jesus. Lá no início a gente ouve Jesus, a gente sente Jesus. O Espírito Santo passeia no nosso quarto. Nós temos experiências tremendas. E estacionamos na zona de conforto. E achamos que isso é o suficiente. Ei, é só o início. Mas devemos voltar, porque com o tempo, como estacionamos, isto começa a apagar, e começa a não acontecer mais, porque não buscamos mais, não nos alimentamos mais com algo sadio, porque já somos velhos na fé, e aí precisamos voltar ao primeiro amor, nascer de novo, nos amamentar novamente, e chegar no período correto, e saber que a partir deste momento, eu preciso de alimento sólido. Mas não é só comer também, porque tem aqueles que comem o alimento sólido, achando que se não der muito certo, pode fazer uma bariátrica. Não tem bariátrica para quem se empanturra de alimento espiritual e não exerce a função. Vai inchar até estourar, e aí se perde. Porque o diabo conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse e muito mais. Então eu quero dizer para você, no momento que o alimento sólido fizer parte da sua vida, comece a exercitar, comece a gastar energia evangelizando, comece a falar do amor de Cristo, comece a fazer parte do corpo, comece a estar bem ajustado, comece a ser alguém que vai ser chamado por Deus, ou como evangelista, ou como pastor, ou como mestre, ou como profeta, ou como apóstolo, não importa, mas aí vai chegar o momento de você ser chamado. Agora não queira ser chamado antes de ser desmamado. Há tempo para todas as coisas, e você é que dá esse tempo. O evangelismo pessoal também evidencia a necessidade de crescimento. O ide e pregai é uma ordenança a todo crente. Nos dá crescimento pessoal. É importante para o crescimento do corpo de Cristo. A paixão por Jesus nos leva a ter amor pelas almas. Nos leva a desenvolver esse estilo de vida. Sabe por quê? Porque ovelhas geram ovelhas. Mas só a ovelha adulta gera ovelha, porque a ovelha adulta começou a comer alimento sólido. Quantos você tem evangelizado? Quanto tempo faz que você não traz alguém para a igreja? Quanto tempo faz que Deus não te usa?
Quanto tempo faz que você não tem mais esse amor pelo próximo? Porque evangelizar é a tradução do amor pelo próximo. O evangelismo não é só nas nações. Começa dentro da sua casa, através do seu testemunho, através do que você tem para oferecer. Se isso não está acontecendo, te convido a ser desmamado. Tem 6 sinais de crescimento dos que estão comendo alimentos sólidos. Preste atenção. Primeiro, dons. Segundo, conduta de amadurecimento. Terceiro, os dons do Espírito. Quarto, o fruto do Espírito. Quinto, cristãos maduros cuidam de pessoas e de seus pastores. Sexto, o caminhar constante na visão da maturidade. Esses 6 pontos, eles sinalizam que você é um crente maduro. Dons. Olhamos lá para Efésios 4:11, então. Nos deparamos com uma lista de dons ministeriais que foram dados por Jesus para alguns membros do seu corpo. Mas o enfoque aqui é para que esses dons que foram dados a alguns fossem usados para a capacitação dos santos. E todos os santos devem e precisam ser capacitados, inclusive os que receberam estes dons. Estamos sempre sendo capacitados pelo Senhor para a sua obra e para a edificação do seu corpo. E isso é sinal de crescimento. Não basta você ser chamado, eu ser chamado como pastor, como mestre, com o dom que Deus me deu. Não, eu fui chamado e eu preciso prosperar nesse dom. Nunca esqueçam, zona de conforto não é o lugar que Deus se encontra. Deus se encontra naquele que está com a mão no arado, trabalhando incessantemente. Deus não está na zona de conforto. Não, mas Deus me chamou como evangelista. É só o início. Eu fui chamado como evangelista. E como evangelista, eu evangelizei. Viajei por vários lugares, evangelizando. Fui para a Inglaterra, fui para a Rússia, fui para a Índia, abrimos igreja no Haiti, fui para o Uruguai, abrimos 7 igrejas no Uruguai, fui para vários lugares. Mas teve um prazo determinado para isso. Depois, Deus me colocou no pastorado. E no pastorado, eu viajei por vários lugares nos Estados Unidos, na Europa, pregando, como pastor. Só que lá atrás, como evangelista, eu já tinha aberto umas 9 igrejas. Lá, eu já fui capacitado como apóstolo. E lá também, nesses lugares que nós abrimos igreja, eu fui capacitado como mestre, porque eu tive que ensinar o povo. Eu tive que explicar a Bíblia, não pregar, eu tive que ensinar. Eu tive que ensinar viver de algum negócio que estava iniciando, para poder ofertar e dizimar. Eu tive que ensinar a pagar aluguel, porque eu fui num país destruído e que as pessoas não tinham onde morar, e ambos precisavam. Eu tive que gerar uma situação para aquele que tinha uma meia casa, alugar aquela meia casa para quem não tinha casa nenhuma. E a gente deu dinheiro para aquela pessoa por 1 ano, para gerar riqueza naquela localidade. Eu tive que ensinar a serem pastores. Eu me lembro aqui, que deve ter sido o ano passado, ou retrasado, um grupo de pessoas se rebelaram, porque eu levantei 11 pastores nessa igreja. Gente, que igreja vai se rebelar por você levantar 11 pastores? A igreja tem que dar glória a Deus. Quanto mais pastor na face da terra, é menos alma perdida. E lá no Haiti, no meio do voodoo, eu tive que levantar pastores sem teologia nenhuma, mas cheio do poder de Deus.
O legalismo não pode fazer parte da igreja de Cristo. Jesus não se enquadra em legalismo. Jesus não se enquadra em zona de conforto. Ei, Jesus não é teólogo, porque nós somos cristãos, mas parece que Jesus é o teólogo dos teólogos. Não, Jesus é o supremo pastor. Ponto. Já conheci teólogo ateu, por incrível que pareça, mas já conheci analfabeto, cheio da unção. É esse Jesus que nós temos que resgatar, é esse alimento sólido que nós precisamos. Nós devemos parar com os mimimis e começar a nos sujeitar a amar Cristo, a obedecer o que está na palavra e a viver Cristo e vencer cada dia o seu mal. Porque não pensa porque você e eu somos evangélicos que agora torna a dizer, não tem zona de conforto, tem guerra todo dia, e nós temos que ir vencendo, de guerra em guerra, de glória em glória. É assim. Precisamos ter conduta de amadurecimento, enquanto alimentados solidamente. Não ser mais como meninos agitados de um lado para o outro, nem levados ao redor por todo o vento de doutrina. Este é um fator distinto sobre amadurecimento. Quantos têm saído de suas igrejas para buscar alimento em outros pastos? Quantos têm se intoxicado e por vezes morrendo, pois o alimento estava contaminado? Rebeldia. Em Efésios 4, 14 ao 15 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, que se chama Jesus Cristo. Os dons espirituais são evidências em irmãos que têm buscado crescer em suas experiências com o Espírito Santo. Esses dons, sendo ministrados com maturidade, é bênção no corpo de Cristo e no reino de Deus. Um sinal de crescimento é o entendimento e a consciência da necessidade desses dons no meio da igreja. Saímos da condição de orfanato e passamos a ser verdadeiramente um lugar de aperfeiçoamento dos santos. O dom pelo dom não é o que nós buscamos. Nós buscamos o dom, nós buscamos os mistérios, nós buscamos o sobrenatural para um fim proveitoso, para poder ajudar, para poder mostrar que Jesus vive, para ver milagres, para ver as coisas do reino sendo estabelecidas na terra. Por isso que nós devemos continuar sendo pentecostais, pessoas cheias do fogo, cheias do poder, libertos de todo medo e livres para adorar. Cristãos maduros cuidam dos seus pastores. O investimento em seus pastores faz com que gere uma via de mão dupla. Serão pastoreados por pessoas bem preparadas, lideranças bem treinadas. A multiplicação é vista naturalmente com a ministração dos amadurecidos. Na vida dos que estão crescendo, isso é bênção, gera obediência e submissão saudável, traz frutos na comunhão, e Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Cuidar dos seus pastores é cuidar da liderança, é como um filho, os filhos que cuidam dos pais. Eles estão depositando a maior aposentadoria da sua vida, eles estão plantando para o futuro. No momento que vocês cuidam dos seus pastores, o que é cuidar dos seus pastores? Vamos desmistificar isso. Não estou falando em dinheiro, estou falando em honra, estou falando em respeito, estou falando em oração, estou falando em cumplicidade, em amor, em unidade de igreja.
Isso é cuidar dos seus pastores. A igreja que faz isso cresce. A igreja que faz isso prospera. A igreja que faz isso é bem vista. A igreja que faz isso, ela é uma igreja que quando a gente vai visitar, a gente se sente num pedaço do céu, porque ali há unidade. O caminhar constante na visão da maturidade leva ao cumprimento da missão. Missão é envio. Deus enviou Jesus. Jesus enviou os apóstolos. Os apóstolos enviaram a muitos para a formação da igreja. E as igrejas enviam os vocacionados para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, para formarem outras igrejas e expandir o reino de Deus. O sentido de estarmos aqui é promover, propagar, promulgar o Evangelho. O sentido de estarmos aqui é replicar esse amor que vem do céu, é mostrar que somos diferentes, é mostrar que temos um tempo para todas as coisas, que fomos sim alimentados com leite, por isso respiramos, por isso temos anatomicamente e espiritualmente somos perfeitos. Por isso hoje nós podemos comer um bom churrasco, porque temos bons dentes, porque temos paladar, temos os 5 sentidos e podemos nos fortalecer e colocar a mão no arado e não olhar para trás. Fique de pé em nome de Jesus. Que neste momento você possa fazer uma análise da sua vida, aonde você se encontra espiritualmente. Você está no leite, mas já está barbado? Te conscientiza e vamos mudar de estágio. Você está no sólido e está se empanturrando de conhecimento e não faz nada. Te conscientiza. Como eu vou saber aonde eu estou? Vou te dar a dica. Se você não quer aprender mais, e você já é velho de igreja, você precisa de um socorro divino. Você precisa que o Espírito Santo te convença, e você deixe do leite. Mesmo que por alguns dias você chore muito, você fique nervoso, irritado, nós vamos compreender e vamos te ajudar a passar por isso. Como eu vou saber se eu já estou no alimento sólido? E estou só engordando, inchando. Sabe como? Quando você não aceita trabalhar para Jesus. Quando você tem todo o conhecimento e se esconde. Quando você foi chamado para ser pastor e foge. Foi chamado para ser evangelista e diz que não. Foi chamado para ensinar na escola bíblica e não quer. Foi chamado para ser um profeta e fica lá se escondendo. Eu não vou dizer eu tenho medo, tenho vergonha. O único que deve ter vergonha é o diabo de ser quem ele é. Nós não. Nós precisamos ser livres em Cristo. Quem você está sendo? Um bebê de muita idade? Ou alguém cheio de conhecimento, escondido, para não servir a Deus?